Descobrimento do Brasil. Aconteceu em 22 de abril de 1500, momento em que os portugueses chegaram nas terras que hoje pertencem ao Brasil. Esse evento, que marcou a história do nosso país, foi fruto do esforço intelectual e de várias expedições marítimas realizadas pelos navegadores portugueses. Hoje, 523 anos depois desse momento, podemos observar quão prejudicial e quais foram as consequências disso na vida dos povos originários do Brasil. Nesse primeiro episódio da série Os Povos Indígenas, veremos como o descobrimento do Brasil afetou a vida dos povos indígenas. O primeiro contato dos portugueses com os índios foi um choque cultural muito grande para os dois lados. Os índios tinham um estilo de vida pré-histórico, cultivavam a agricultura e a caça, além de viver naturalmente na mata. Os portugueses viviam na civilização europeia, com roupas, objetos e pertences que eram desconhecidos pelas tribos indígenas. No primeiro contato, os índios ficaram assustados com a presença dos portugueses e das caravelas. O fato pode ser comparado à chegada de naves alienígenas nos dias de hoje, pois os índios receberam a visita inesperada de estrangeiros, que possuíam uma tecnologia muito mais avançada. Os nativos não identificaram os objetos trazidos pelos portugueses, nem os animais, apenas o papagaio que acompanhava o capitão. Era conhecido das tribos. Além disso, os índios não se familiarizaram com as pedras preciosas, o que fez com que os portugueses pensassem que o Brasil era rico em ouro e outras pedras de grande valor. No entanto, o escritor Pero Vaz de Caminha escreveu em sua carta que o desejo dos portugueses de encontrar ouro fez com que eles acreditassem nisso. Depois do descobrimento do Brasil, em 1500, os portugueses começaram a explorar as novas terras até 1930. Durante este período, o país se tornou uma fonte de pau-brasil e outros recursos naturais, que eram coletados pelos portugueses através de expedições temporárias nas terras brasileiras. A colonização começou em 1534, quando o Brasil passou a ser povoado por europeus, africanos e outros povos estrangeiros. Os índios acabaram sofrendo as consequências da colonização, pois enquanto uma parcela foi aceita, algumas tribos foram escravizadas e outras morreram de doenças europeias, pois não tinham imunidade. Houve também muitas guerras territoriais entre índios e portugueses, até que o Brasil fosse dominado por diversos povos. A escravidão indígena foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de explorar a mão de obra no Brasil. Os portugueses encontraram inúmeras dificuldades em capturar indígenas para esse fim. Além destes conhecerem muito bem o território, os padres jesuítas tornaram-se especílios para a escravidão, porque defendiam os índios para serem catequizados. A coroa só autorizava a escravidão indígena por meio de guerra justa, com a vida dos negros africanos para o trabalho escravo, e tendo-se em vista a lucratividade do tráfico negreiro. A escravidão indígena foi sendo deixada de lado. O primeiro ciclo econômico da colônia foi o pau-brasil. Os índios retiravam
as árvores das florestas próximas ao litoral e colocavam-nas nas caravelas portuguesas, em troca de espelhos e bugigangas que não tinham valor comercial para os portugueses, mas chamavam a atenção dos nativos. Essa troca chamava-se encambo. Enquanto Portugal lucrava com o comércio de especiarias das Índias, as novas terras da América serviram de entrepostos de parada para navegações vindas de Portugal para, em seguida, continuarem a viagem em direção às Índias. Enquanto isso, o comércio do pau-brasil era mantido. A crise do comércio de especiarias e a ameaça de invasão por parte de piratas ingleses e franceses fizeram com que Portugal investisse definitivamente na posse e na exploração do Brasil. Ao contrário dos espanhóis, que encontraram ouro nos primeiros anos de colonização da América, os portugueses não tiveram a mesma sorte. O comércio do pau-brasil gerava algum lucro, mas não suficiente para a coroa portuguesa. Os colonizadores tentaram aproximar-se dos índios, para que estes se tornassem seus aliados e logo depois escravizados. Os índios colaboraram com os portugueses na expulsão de estrangeiros que tentaram invadir o Brasil. No mesmo período que a coroa portuguesa decidiu investir na exploração do Brasil, a Companhia de Jesus também participou dessa empreitada e enviou diversos padres para catequizar os habitantes das regiões distantes da Europa. No século XVI, a Igreja sofria os reveses da Reforma Protestante e a criação da Companhia de Jesus foi uma das respostas ao avanço protestante da América. Os padres jesuítas tiveram um papel importante na cristianização dos colonos e na catequização dos índios. O padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi-guarani e foi o primeiro a fazer um dicionário sobre ela. Ele se utilizava de poesia e apresentações teatrais para evangelizar os índios. Milhares morreram no contato direto ou indireto com os europeus e as doenças trazidas por eles, pois não possuem imunidade natural. Gripe, sarampo, congeluche, tuberculose, varíola e sífilis são alguns dos males que vitimaram sociedades indígenas inteiras. As causas principais da guerra foi o Tratado de Madrid, que determinava a transferência dos índios e jesuítas do lado brasileiro do rio Uruguai para o espanhol. Os colonizadores derrotaram os índios, mas tiveram que estabelecer outros acordos para determinar as fronteiras entre os dois dominadores da América do Sul. Não reconhecendo dos nativos uma cultura própria, os portugueses pretendiam torná-los súditos do rei de Portugal e cristãos. Eram incapazes de entender os índios e o seu contexto socio-cultural, reduzindo-os à condição de selvagens, de acordo com os padrões europeus.